falando sobre a preparação, os últimos ajustes para encarar o Clube de Regatas Brasil. Hoje foi treinamento fechado para todo mundo, né? Ninguém pôde acompanhar, porque também a informação que já chega, já praticamente confirmada, é que alguns jogadores de reforço já estão em Arapiraca, então para ninguém ver, aí fecharam logo tudo, né? Mas enfim, vamos ouvir o que diz o técnico Rodrigo Fonseca, né? Sobre a expectativa do jogo, inclusive a assessoria de comunicação que faz a primeira pergunta e comanda inclusive a atividade de entrevista com o técnico Rodrigo Fonseca. Entrevista coletiva com o técnico Rodrigo Fonseca, professor. Primeira pergunta do Guilherme Nobre, do GazetaWeb.com. Professor Rodrigo, tendo em vista os últimos jogos, como você espera o CRB, sendo o time mais ofensivo ou tentando segurar mais o resultado? Olha, pelo que conhecemos da equipe do CRB, a equipe tem um padrão de jogo, independente da situação, eu creio que vai mantê-lo, né? É uma equipe que joga para cima, não é uma equipe, em momento nenhum, que joga esperando, e sim uma equipe que sempre tenta propor o jogo. Com a ausência do Gabriel, existe a possibilidade da entrada do Jean Peter. Do ponto de vista tático, você vai utilizá-lo como terceiro zagueiro, mais pelo lado esquerdo ou como lateral, Rodrigo? Olha, nós estamos trabalhando as opções. O Jean é um grande jogador de qualidade, porém ele faz bem essa função pelo lado direito, né? Por ele ser destro. Mas isso não foge dele poder estar jogando do lado esquerdo. A gente está posicionando ele como terceiro homem, liberando o atleta que esteja jogando do lado esquerdo. Pergunta do Gênio Barbosa, da Rádio 96 FM. A ausência do Gabriel na lateral esquerda, o que representa em termos de perdas, tecnicamente e taticamente, falando para essa decisão contra o CRB? Gabriel vem demonstrando durante a competição ser um atleta de alto nível, né? Principalmente do meio para frente, preocupa muito o adversário, jogando para cima, atacando sempre o corredor, também quando vem de trás com essa bola. É um atleta bem ofensivo, mas hoje, com a sua ausência, nós temos que solucionar essa situação, né? Ver um atleta que possa se encaixar nesse perfil, né? E que a gente possa colocá-lo e ele possa fazer um bom jogo. Pergunta do Nazário Silva, da Rádio Líder FM. Professor, no jogo em Arapiraca, alguns jogadores erraram alguns passes. Esse fundamento pode ser corrigido para não voltar a acontecer no confronto da volta? Olha, o erro de passe é tanto de um lado como do outro, né? A partir do momento que você pega um jogo truncado como foi, a tendência é que tenha mais erros de passe, que o jogo é muito mais disputado fisicamente do que tecnicamente, né? E você não se corrige assim de uma hora para outra isso, né? É mais a situação do jogo, né? Mas ainda, se você observar, nosso time saiu várias vezes tocando, chegou tocando, né? Bola de pé em pé. Isso foi alguma situação que houve dentro da partida. Está chegando a hora da grande final, professor. Mensagem para a nação alvinegra. Olha, acreditamos, pode ter certeza que ninguém mais do que eu quer esse título, né? Pode ter certeza que a nossa torcida está esperançosa também, acreditando na nossa equipe, para que a gente possa surpreender e buscar um resultado positivo e que possa nos trazer o título. Tá, e portanto, o técnico Rodrigo Fonseca respondendo às nossas perguntas, foram enviadas hoje, né? A imprensa teve a oportunidade de acompanhar as atividades. Haja vista que alguns jogadores que virão vestir a camisa do Asa na sequência da temporada em 2024 na Série D, como o Léo Cereja, que a gente já tinha falado, como o Ítalo Rogério, zagueiro, CSE, o próprio Grafite, a informação que esses atletas já estão em Arapiraca. Acho que para a imprensa não veio divulgar, aí eu acho que o trabalho foi fechado hoje, né? Mas enfim. Quais são os jogadores? Grafite, Léo Cereja. Grafite, jogador do CSE, que estava no CSE recentemente. Não é o Grafite aí jogador, não. Não, isso já está com 600 anos. O que mais? Quantos anos? 600. Não, rapaz. Quem é mais outro jogador? O Ítalo Rogério, zagueiro, a gente falou ontem, né? Sim. A gente falou, eu e o Vitor, nós falamos, e o Léo Cereja, meu atacante, foi jogador dele no Nacional de Patos. E falar também de um Cezinha. Ô Jânio, pelo que eu vi aí do treinador, ele não definiu ainda no lugar do Gabriel quem vai... Definiu. Ele deixou... Mas ele já definiu uma coisa aí, tá? Isso. O que foi? Ele vai com 3 zagueiros pro jogo. E deu a entender também que o Jean Peter será titular. Não, mas é isso que eu tô falando. Acho que o Rony Lobo vai pra lá. Ele na entrevista, ele falou aí. Ele vai com 3 prestar zagueiros. atenção no que o treinador falou. Exato. O Asa vai com os 3 zagueiros, vai com o Bené, com o Jean Peter e com o Rony Lobo. Ele falou aí. Sendo que Se o Jean Peter, apesar de ser um jogador que é destro e atua mais pelo lado direito, mas ele tá treinando ali
como um terceiro zagueiro, e a gente vai utilizar os 3 zagueiros para poder liberar o jogador que vai atuar pelo lado esquerdo, que nós vamos escolher. Oswaldo. Mas claro que ele já escolheu. Então ele vai chamar... Claro que ele já escolheu. Ele vai jogar no mesmo sistema que ele jogou contra o CSA quando ele assumiu. Com então... 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante. Oswaldo, isso quer dizer que ele vai chamar o CRB para o jogo? Não necessariamente, pelo contrário. Vai jogar no contra-ataque? O Asa, quando jogou com 3 zagueiros, que tinha posse da bola, o Asa era até muito mais ofensivo do que sem esse sistema. Porque o Asa tinha os 3 zagueiros, mantinha os 2 volantes, aí resultado, com a chegada dos laterais, os 2 meias ofensivos e o homem de referência, o Asa chegava com 5 homens à frente. A diferença vai ser que sem a posse da bola, ele vai tentar ser aquele time mais precavido que nós falamos aqui. Isso. Ele vai fazer uma linha de 5 jogadores, vai fazer os 2 alas que vão vir recompor, os 3 zagueiros, aí ele vai ter uma linha de 3 jogadores à frente, 3 homens de marcação acima dessa linha de 5 e 2 homens na frente, como ele jogou contra o CSA e que deu certo. Isso mostra também que ele vai ser um time que vai tentar jogar nos erros do CRB. Sem a posse da bola, faz essas linhas compactadas, a primeira linha com esses 5 homens, 3 homens à frente bem compactados e 2 homens um pouquinho mais avançados, mas sempre atrás da linha da bola. Roubou essa bola, vai tentar sair nos erros do CRB pelos lados de campo, principalmente com a chegada dos 2 meias. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma mais que o sistema que o Asa vai pôr em campo sábado será esse. Agora, quem vai ser o jogador que vai atuar pelo lado esquerdo, eu acho ainda que ele vai manter a coerência. Vamos lá, Vitor Hugo, arbitragem para esse jogo Asa CRB no estádio Rei Pelé. Apita o jogo o senhor Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA lá de Minas Gerais. Ele será auxiliado por Fernanda Nandria Gomes Antunes, também que é FIFA lá de Minas, e Lilian da Silva Fernandes, ela é do quadro Master do Rio de Janeiro. Quarto árbitra, né, a Andresa Helena de Siqueira, FIFA Minas Gerais. No VAR, o Marco Aurélio Augusto Fazecas, CBF de Minas Gerais, auxiliar de VAR a Ellen Aparecida Gonçalves Araújo, CBF de Minas Gerais, e a Regildênia de Holanda Moura, FIFA do Rio de Janeiro, será observadora do VAR. Fiz aqui eu um levantamento a respeito do Paulo César Zanovelli, árbitro dessa nova safra da CBF também com relação à FIFA. Ele tem apitado alguns jogos importantes, né? Inclusive participando aí de competições como Libertadores, Copa Sul-Americana, e no dia 22 de março apitou um amistoso entre seleções. Apitou a vitória do Peru por 2-0 contra a Nicarágua. Apitou também no dia 12 de março pela Copa do Brasil, Portuguesa 0, Cuiabá 0. O Cuiabá levou a melhor nos pênaltis. E como eu falei, Sul-Americana, ele apitou o jogo Everton do Chile 0, União La Calera do Chile também 1-0. E aí, o outro jogo que eu falei aqui da Libertadores, Aurora da Bolívia 1, Melgar 0, esse jogo pela primeira fase eliminatória da Copa Libertadores. Então é um árbitro que de certa forma já tem uma experiência internacional. Ele já apitou jogos de equipes alagoanas, falo CRB e CSA, não chegou a apitar ainda jogos do Asa, mas ele já apitou jogos de CRB e CSA, inclusive apitou a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense nesta temporada. Deixa eu só trazer aqui o jogo que ele apitou do CSA. Foi CSA 2, Vasco 0, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E apitou também o jogo do CRB, só que no momento eu não estou encontrando aqui, Antônio Guimarães, o Malandrinho. Muito bem, olha, é um árbitro que eu soube que é muito rigoroso, é um árbitro que é preciso ter muito cuidado, não gosto de ouvir muitas reclamações, e a informação que eu tenho é que é um árbitro muito rigoroso, apenas essa informação que eu recebi, que é um árbitro muito bom, de qualidade muito boa, mas é um árbitro que não gosta muito de estar ouvindo lero-lero. Então tenha cuidado aí, para não encher o pacovaco do árbitro, que ele não tá com muita conversa não. Para ele brincou no leu,
Ô Guima, ele vem num crescimento assim na arbitragem, tem ganhado muita confiança por parte da CBF, né, que é a que vai selecionando ali, também da Conmebol, até porque ele começou apitando ali jogos de competições inferiores de Minas Gerais, depois já apitou Série C, Série B, passou a apitar Série A, e da temporada passada para cá começou nesses jogos de Sul-Americana, Libertadores, agora já apitando jogo internacional amistoso de seleções. Muito provavelmente eu vejo daqui a pouquinho ele apitando jogos de eliminatórias, porque é um árbitro jovem e que tem um grande futuro aí pela frente na sequência da sua carreira. Oswaldo Barbosa, alguma coisa a declarar sobre o árbitro, não? Não, somente essas informações aí, eu confesso que eu não conhecia, somente essas informações aí que são promissoras, né? Isso, e um árbitro parece muito bem conceituado, porque tá apitando jogos direto sim. na América do Sul, né? Então, parabéns aí. Exato. O jogo do CRB que ele apitou, que ficou faltando eu trazer aqui, foi no dia 4 de novembro de 2021, 33ª rodada da Série B, CRB 1, Sampaio Corrêa 0. Ele apitou esse confronto aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, também apitou o jogo do CSA contra o Vasco na Série B de 2022 e agora vai comandar esse jogo aí final do campeonato. Bom, pelo menos em competições nacionais ele trouxe sorte para Alagoas, né? Porque apitou o jogo do CSA, o CSA ganhou do Vasco. Apitou o jogo do CRB contra o Sampaio, o CRB ganhou do Sampaio. Agora é outra história, é uma decisão estadual.